Olá, boa tarde! Hoje para esse almoço especial, quem tá aqui comigo? Dá oi, amor. Boa tarde. Olá, boa tarde. Não posso nem botar filtro, porque agora ele tá aqui, não dá. Boa tarde, sejam Oi, Regiane. muito bem-vindos. Selma, Paula, Davi, todos muito bem-vindos à nossa semana de lives em Guará. Essa semana, gente, nós vamos estar falando do tema superação, viu? Quero te convidar aí a estar conosco essa semana de convidados. Oi, mãe! Muito especiais. E nós estaremos falando sobre o tema superação. Antes de começar, vou dar boas notícias aqui. Deixa eu ver. Primeira coisa, vamos convidar mais gente para estar com a gente aqui nesse horário de almoço. Quem tá aí dentro de casa almoçando, quem tá levando o filho pra escola. Onde é que você tá? Conta pra gente. Onde é que você tava ainda há pouco? Me conte. Eu tava lá no golpe, olhando a reforma. Pega esse, do lado tem um aviãozinho. Se você acha que essa live é relevante para as pessoas que você conhece, é uma live que vai falar muito sobre casamento, sobre situações. Nós temos uma especialista em casamento, um casal incrível. Se você acha que essa live realmente ela tem a acrescentar para você e para mais pessoas que você conhece, pega esse aviãozinho que está aqui do lado, compartilha e vai enviando. Tem um coraçãozinho que sobe, o algoritmo ele observa esse coraçãozinho e é importante também. Então envia essa live que vai ajudar muito, tá bom? Gente, a nossa intenção aqui qual é? Por que a gente está fazendo essas lives, né? Falando sobre família, falando sobre esses desafios de superação. Porque eles falam muito daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente viveu. E a gente acredita como família que a experiência compartilhada, o testemunho compartilhado, além de edificar a fé, também é instrumento para a sua vida. Instrumento para as pessoas que estão, de repente, hoje, vivendo algum desafio no casamento, vivendo alguma superação, pensando em desistir. Mas, quando você olha para a história de alguém, daquilo que Jesus fez na vida dessa pessoa, aí o coração, bate mais acelerado e a gente é encorajado a perseverar, a superar esses desafios que chegam diante de cada um de nós. Eu e o Alcimar vivemos alguns desafios ao longo desses 14 anos de casados, mas esse casal especial que a gente vai convidar aqui, eles têm 33 anos de casados. Vocês acreditam, gente? 33 anos de casado. Tô mandando um aviãozinho para algumas amigas aqui que eu acho que vai ser bênção para a vida delas. Fala dos acessos, inscrições. Ah, sim. Outra coisa importante que o Alcimar tá me lembrando aqui. As outras lives estão salvas no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, compartilhar. A gente fez uma live maravilhosa com o Dr. Evaldo Batista, com o Dr. Alden Marshall. Então, assim, é muito importante você olhar e compartilhar, porque eu sei que a mensagem ali... Gente, a última live eu só chorava, porque foi tão forte, foi tão lindo que foi dito ali, e eu acredito que pode sim compartilhar, abençoar a vida de outras pessoas. Novidade, dia 14 agora de setembro, pré-venda do livro. Ei, Cibele! Pré-venda do livro você pode adquirir através da Amazon ou de outras plataformas que a gente também vai estar compartilhando aqui, mas já anota na agenda. 14 de outubro, lançamento presencial na Igreja Angelim Jockey e dia 19 na leitura do Rio Poti. Todas essas informações eu vou estar compartilhando, deixando tudo anotadozinho aqui no Instagram depois para todos vocês, tá bom? Não quero demorar muito, mas nós vamos agora apresentar os nossos convidados, tá bom? Você começa falando dele? E aí, eles já estão aí? Não? Já estão sim, já estão sim. Deixa eu ver aqui se já estão, deixa eu dar uma olhadinha. Bom, hoje nós temos o prazer de convidar um amigo, um casal muito especial, um casal incrível que nós tivemos a oportunidade de estarmos com eles já algumas vezes. É um casal, Dr. Neymar, doutora Gisele, é um casal que são brasileiros e hoje moram há alguns anos já na região do sul da Flórida, mas especialmente em Coconut Creek, perto de Pompano Beach, onde tem um empreendimento. E são um casal que frequentam a PIB Flórida, são um casal muito importante, né, naquela igreja, que tem um trabalho assistencial muito legal com as pessoas daquela região, e são o braço direito do seu pastor, são pessoas que têm uma história de vida incrível, são um casal com 2 filhos, ambos os filhos já são casados, já estão aí vivendo uma vida
praticamente num padrão americano, mas tem raízes muito fortes no Brasil e tem amizades muito fortes aqui também no Brasil são um casal que são referências para nós, tanto como casal, como empreendedores, como pessoas que não se deixam abalar e abater pelas dificuldades da vida. E são pessoas que têm uma história muito grande de tratar com casais. Por isso que nós fizemos questão de convidá-los para participar dessa Já chegaram nossos convidados. Gente, deixa eu dizer aqui um pouco do currículo deles, que é muito grande. Eu vou enxugar, tá bom? Bem-vindo, Samuel, Valdenise, Enilda. Sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, ela, doutora Gisele, ela é terapeuta de casais, clínica counseling, não sei nem se eu falei certo, lá nos Estados Unidos. Trabalha com análise de perfil comportamental, é autora do livro 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso. Você pode adquirir o livro dela também no Instagram dela. Ela fala sobre família, sobre casais, maravilhosa. E o doutor Neymar, médico como meu marido, ortopedista também, médico, né? ortopedista. Um empreendedor nato. Como é o nome da empresa? Deixa eu... anotei. MedStation, Flórida. MedHealth e a MedStation. MedHealth é o plano assistencial e a MedStation é o local. Na verdade, a MedStation ela já tem várias unidades pelos Estados Unidos, apresentando uma forma de toda essa população na região, tanto na região da Flórida como em outras regiões do Brasil. Eles têm um crescimento exponencial. Que saudade! Bom dia, casal querido. Bom dia. Vocês que nos bom ver escutam bem? vocês, pelo menos assim. Tá né? ótimo. Ai, que bom, que bom. Que alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. O Tem- coração tem- tá cheio de saudade, viu? Tem um quarto aqui esperando, ó. Tá Só lá. para matar a curiosidade das pessoas, vocês estão a 1 hora. O pastor Fred está mandando Ei, um abraço pastor, para que honra vocês. ser Ei, pastor. O quarto do pastor tá aqui também, ó. Aí, viu, pastor Fred? Você ainda continua aquele laguinho lá no fundo para a gente botar É. uma cadeirinha lá. Vocês estão a 1 hora a menos do que aqui no Brasil, não é isso? Isso. Pronto, que as pessoas às vezes têm curiosidade, que horas é lá e tal. Aí eu É. gosto de falar. O Kansas do nosso amigo pastor Rafael é 3 horas. Aí 1 Olha. hora a menos, né? Exatamente. Gente, obrigada, viu? Obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês, por investir naquilo que Deus transborda através da história e da profissão de vocês na vida das pessoas que aqui estão conosco. Eu creio que não só toda a prática, toda a excelência daquilo que Deus confiou a vocês vai abençoar a vida de outras pessoas, assim como já abençoou a minha vida. Doutora Gisele, Amém. doutora Neymar são amigos queridos. Eu não quero perder um minuto aqui com vocês, porque o que vocês carregam é muito precioso. A gente quer aqui compartilhar, tá bom? Amém. A gente que agradece o convite, né? A confiança aí. Obrigada mesmo. Que Deus possa nos usar para a honra e glória dele. Amém. Olha, eu disse aqui que vocês têm 33 anos de casados, confere? Confere. Porque eu ainda não acredito, gente. Essa carinha nova de vocês. Eu não acredito que isso Obrigada, Amanda. Obrigada. 33 anos, não acredito. Mas é 33 anos. Isso é porque essa moça cuida muito bem de mim, Amanda. Tá vendo, seu Marcos? Você tá ficando mal comigo também. Tá? É isso aí. E vice-versa, né? Meus amigos, que alegria tê-los aqui. Eu queria começar a nossa live falando um pouco sobre o nosso tema da semana. Essa semana, toda live que a gente está fazendo aqui essa semana vai falar um pouco sobre superação. A gente sabe que durante esses 33 anos, certamente vocês enfrentaram muitos desafios. Tiveram que superar muitas coisas, não é verdade? Eu tomei maçorino. Alguns. E quando eu propus essa temática, que eu falei com a minha amiga Gisele, ela disse: Amanda, isso foi tema do meu mestrado. Até anotei aqui, né? Comportamentos de superação encontrados no momento de adversidade. E eu queria começar fazendo essa pergunta: quais foram os achados nessa pesquisa? O que é que você encontrou que pode aí ajudar algumas pessoas que estão aqui conosco a se identificarem e talvez poderem ressignificar a sua história diante desses desafios de superação? Então, quem é que nunca passou por um momento de adversidade da vida? Né? A vida não é linear, a vida é de altos e baixos.
e as tempestades, as adversidades, elas batem na porta de todos nós. Em algum nível, todos nós tivemos ou nos deparamos em algum momento que exigiu de nós algum nível de superação. E superação é você ter sucesso no seu processo de adaptação. É você conseguir se ajustar, se adequar a uma nova realidade posta. E no momento que eu estava fazendo aqui meu mestrado e doutorado em Clinical Counseling, eu estava passando por um desses momentos difíceis, de muito desafio, de superação, que é o processo imigratório. As pessoas, né, fantasiam muito, mas a gente não tem ideia do quão complexo é você sair da sua nação, do meio do seu povo, da sua cultura e se inserir em outra cultura. Então, por isso, a minha necessidade de buscar e de escrever sobre isso. E eu fiz uma pesquisa, peguei 3 autores que falavam sobre isso e cheguei a 10 comportamentos fundamentais para a superação, porque a superação depende como cada um vai se comportar diante da adversidade. E o como nós vamos nos comportar é uma decisão pessoal, é uma escolha pessoal, é importante falar isso. Nós podemos decidir escolher como nos comportar. Então eu vou só citar, porque uma live não seria suficiente para a gente falar, mas eu vou citar os 10 comportamentos que eu fechei a minha tese de mestrado. São fundamentais para a superação. Esses 10 comportamentos, eles eram vistos em todas as pessoas? Foram os comportamentos mais evidentes? Isso, eu fiz uma pesquisa no meio da comunidade brasileira nos Estados Unidos, mais focado nas pessoas que superaram, se adaptaram aqui nesse processo migratório. E eu, sim, observei esses temperamentos nas pessoas, esses comportamentos nas pessoas que se consideram adaptadas, bem-sucedidas, né? E também observei a falta deles, daquelas pessoas que estão aqui há muitos anos e ainda não conseguiram se adaptar. Então, a minha tese foi, vamos dizer, confirmada, né? E esses 10 comportamentos, só citando, né, para a gente não perder tanto tempo, é aceitar a realidade, sair do lugar de vítima, buscar o autoconhecimento, pedir e aceitar ajuda, assumir a autoria da própria vida, não se conformar, agir apesar do medo, cuidar de si mesmo, ser grato e desenvolver a inteligência espiritual. E eu acho que esse último, não porque ele está em último, mas é o mais importante, vai refletir todos os outros, porque quando você tem, né, uma busca de Deus, você consegue entender quem você é, por que você está aqui, para onde você está indo. Você pode ter uma esperança no meio da desolação, né? Você pode ter coragem em meio à adversidade, força. Eu digo que trazer Deus para dentro, né, para perto, é você ter uma força extra, sobre-humana, que é o que vai mais te capacitar para atravessar as adversidades que fazem parte da vida, né? Se a gente fosse falar um pouquinho aqui de cada um, acabava lá. Não, eu gostei muito, principalmente desse último comportamento, inteligência espiritual. Às vezes, a gente traz essa temática muito voltada para a nossa vida religiosa. E isso difere, como você demonstrou aí. E o doutor Neymar, que é um empreendedor, né, aqui no Brasil, Estados Unidos, você experimentou, mesmo dentro da área do empreendedorismo, essa inteligência espiritual? Como ela foi efetiva para a superação dos desafios aí? Gente, primeiro eu queria agradecer, porque a Amanda, a senhora falou assim, nossa, ele está sorrindo, porque quando eu lembro de superação, a gente faz uma retrospectiva da nossa vida em 10 segundos, Alciomar. Nesses 33 anos, nós perdemos nossos primeiros 2 filhos. Quando logo depois disso, a Gisele teve um acidente e quase faleceu, um acidente muito grave.
Quando a gente terminou de formar, eu mudei para Palmas, no Tocantins. Um ano morando em Palmas, nossa casa pegou fogo. Nós perdemos tudo que a gente tinha. E aí, a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos, eu vim para fazer um estágio, não teve o estágio, e nós gastamos todas as nossas economias em 90 dias. Então, quando fala de superação para a gente, é por isso que a gente lembra a oportunidade que Deus nos deu de aprender em cada um desses momentos. E aí, voltando a essa questão da inteligência espiritual, a gente precisa entender cada desafio colocado na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa vida individual, nada mais é que um presente de Deus para que a gente desenvolva ferramentas e competências que a gente não tem. Então, Exato. eu vejo a inteligência espiritual exatamente com esse olhar. Porque é muito comum a gente ter uma visão de Deus de gratidão quando tudo está bem. E quando vem a dificuldade, a gratidão é a mesma. É Deus falando assim, tem algumas coisas que você não sabe fazer. E para você aprender a fazer, para sua família aprender a fazer, para sua esposa aprender a fazer, eu preciso te dar essa oportunidade de viver algo que sem a confiança em Deus e a certeza que sem Ele você jamais vai ultrapassar, você não tem como desenvolver essa inteligência espiritual. Então, não importa, o Ciomar conhece a nossa história aqui, quando a gente chegou para montar a clínica, na MedStation, tecnicamente, Que a ao gente conversar... conheceu, que é linda. Pois é, ao conversar com os mentores e os consultores, todos foram unânimes. Não tem a menor possibilidade disso dar certo. E aí, eu sempre brinco com a Gisele, foi a melhor notícia que eles podiam ter me dado. Porque eu descobri que nem concorrente ia ter. Que ninguém ia fazer aquele troço. Exatamente. É isso, é usar essa situação e dizer assim, é desse limão que eu vou fazer a minha limonada. É aqui onde está o meu tesouro. Foi isso que Deus guardou para mim. Lá em Efésios 5, 23, Neymar, a Bíblia fala que Cristo é a cabeça da igreja, como o marido é a cabeça da família, da esposa. E em determinados momentos em que há situações conflituosas, mesmo assim, nós, maridos, temos que nos posicionar como cabeça da esposa, da relação dos pais, apesar de que a gente possa receber uma notícia como essa, que a gente possa estar mal por alguma situação e tudo. Como se posicionar? Tem muita gente aqui, amigos, querem ouvir a gente. Como se posicionar? Poxa, a gente chegou, a gente imigrou, a gente não está conseguindo linkar com outras pessoas, mas eu sou o marido, eu preciso dar o nortear. Como se posicionar? Qual a receita que você dá para isso? Esse é um desafio numa discussão de contracultura, né? Falar numa posição em que alguém vai tomar uma decisão hoje dá uma discussão interessante. Eu acho que a questão de um marido como líder da sua casa é tornar claro qual que é o papel dele. Então, eu vejo que o papel de um marido é dar direção e levar sua família para o céu. Ora, se ele deixar claro na sua casa e sua esposa tiver clareza que o objetivo dele é dar o seu melhor para o crescimento da família, não para o crescimento pessoal dele, e que ela é submissa numa missão que é clara, que submissão é estar acompanhando uma missão. Então, se esse esposo tem clareza do papel dele de sacerdote, que ele tem a função de dar proteção, de dar provisão e de dar direção, essa tomada de decisão fica simples. Mesmo porque eu tenho um amigo que diz, você tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua família, sem que isso seja de comum acordo com a sua esposa, no mínimo loucura. Porque a esposa ela tem um olhar que você não tem. Então, apesar de no momento de conflito alguém tem que tomar a decisão, ela jamais vai poder acontecer se não for conversado, se não for compartilhado, se não for um projeto conjunto e se não for debaixo de oração. Então, a palavra que eu dou é que nós, como líderes na nossa casa, a gente tem que dar provisão, proteção e direção.
Mas a tomada de decisão jamais vai poder acontecer se não houver unidade. Não precisa ter unanimidade, mas tem que ter unidade. A direção está clara para que todos possam estar caminhando na mesma missão. E é interessante pontuar essa questão da missão, porque muitas vezes, durante a jornada da construção do casamento, há esse desafio para que um venha entender o papel e se complemente na missão que é da esposa, na missão que é do marido, na unidade do lar, para estabelecer isso, né? E como a doutora Gisele é terapeuta de casais, o que é que eu queria aproveitar para fazer uma pergunta voltada sobre isso. A gente tem visto assim que o inferno tem investido muito pesado na família, né? Destrói-se uma família, destrói-se um legado, destrói-se uma geração. E ontem estávamos eu e o Alcimar passeando no shopping e a gente via ali muitos adolescentes, muitos jovens. E a nossa preocupação, vocês já têm filhos adultos, qual a idade dos filhos de vocês? 27 e 24. Ambos casados, né? Ambos casados. Já não estão mais em casa, cada um no seu lugar, no seu papel. E eu acredito que há uma satisfação, uma gratidão muito grande a Deus quando vocês podem olhar para eles e dizer assim, valeu a pena semear, valeu a pena investir tempo, valeu a pena a gente acompanhar de perto. E ontem no shopping, quando a gente andava, eu dizia assim, Alcimar, me traz uma preocupação muito grande, porque você vê os filhos muito soltos, tudo muito normal, tudo muito liberal. E isso vai gerar consequências drásticas na formação e no desfazer dessas famílias. E, doutora Gisele, como terapeuta de casais, eu queria que você falasse um pouquinho aqui com a gente quais têm sido os maiores desafios atuais quando você atende, quando você também, ambos, né, na igreja, estão ali no aconselhamento. Quais são esses grandes desafios que você tem percebido serem comuns nos casais, nas famílias atualmente? Com certeza tem bastante coisa, mas eu vou pegar o que eu tenho observado, assim, tem sido mais importante e relevante, que era exatamente o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Essa falta de clareza, a falta de uma convicção firme, uma convicção bem definida, né? Porque isso é que vai dar o norte, como o Neymar estava falando. A gente está conversando aqui um pouquinho que a gente falou sobre os papéis, né? Os papéis bem definidos, e as pessoas consideram isso ultrapassado. Eu que tenho produzido conteúdo diariamente, a semana passada mesmo eu estava falando um pouco sobre o divórcio, tentando falar algumas coisas que as pessoas não falam sobre o divórcio, que são os efeitos, que são as consequências, né? Então, assim, as pessoas, elas não têm essa clareza, essa direção de casamento mesmo. Que tipo de casamento, do que elas acreditam, de onde elas estão indo, aonde elas querem chegar com esse casamento. E mesmo, né, dentro, vamos dizer, do mundo cristão, do contexto cristão, as pessoas estão sem referência, sem uma base mesmo, princípios firmes, princípios sólidos, que é o que vai sustentar esse casamento para permanecer, mas permanecer bem. Porque muitas pessoas ainda estão casadas, mas não vivem bem. A maior parte, a maioria, apenas 2% dos casais falam que vivem bem, que estão satisfeitos. É muito pouco. E Deus instituiu o casamento com um projeto muito claro. E é um projeto de sucesso. É um projeto para a gente viver a plenitude, né, no nosso casamento. Não só permanecer casado até que a morte nos separe, mas estar bem, estar satisfeito, né, estar feliz. Então, assim, um dos grandes desafios que eu vejo, e quase 20 anos acompanhando casais, ministerialmente, profissionalmente, né, eu tenho visto essa falta mesmo dessa convicção, mesmo atendendo na grande maioria casais cristãos, acompanhando sempre mais casais cristãos, eu vejo, eu comecei a perceber que não adiantava eu ir lá
trabalhar os pontos, né, vamos dizer, quase clássicos de desafios, a comunicação, resolver os conflitos, às vezes uma crise financeira, a vida sexual. Não tinha muito efeito sem trabalhar essa questão da convicção dos princípios. Por quê? Você começa o casamento, como você falou, uma construção para a vida toda. E cada casal vai construir, né, a sua dinâmica, o seu caminho. Mas se você começa uma construção, você tem que ter um projeto. Se você não tem um projeto, essa construção está fadada a nem acontecer. Se você tem um projeto... Casa, né? Uma construção de uma casa. Existe uma planta, um estudo do terreno, e a gente vai passando pelos processos. Então, essa construção se assemelha muito, como a palavra de Deus nos ensina, a casa. Exatamente. Exatamente. Só o que eu estou falando de ter uma convicção bem definida não é só o que você acredita, mas é o que você vive. Porque uma convicção é aquilo que você considera padrão perfeito. E você se empenha para reproduzir aquilo na sua vida. Então, quando eu estou falando de uma convicção cristã, é uma vida cristã genuína. Então, era isso que eu comecei a perceber, que esses princípios, por exemplo, eu estava falando, você não tem o projeto, você já está fadado ao fracasso. Agora, você tem o projeto, você conhece o projeto está na sua mão, mas você não segue, né? Você não segue ali o projeto. Como vai ser o final dessa construção? Você, né, essa falta de clareza e de incorporar esses princípios na vida. Não adianta você conhecer a palavra de Deus, você conhecer o projeto de Deus ao instituir o casamento. Conhecer os princípios e até achar que é bom, que é melhor. Se você não vive. Então, eu comecei a ver que isso não estava refletindo muito na vida das pessoas, especialmente no casamento. Porque uma vida cristã genuína, principalmente é o quê? Se parecer com Cristo. O cristão que tem um relacionamento genuíno, né, com Deus, ele quer se parecer com Cristo. O alvo principal dele é se parecer com Cristo. Agora, se no nosso casamento, o meu alvo principal é me parecer com Cristo, o alvo principal do Neymar é se parecer com Cristo, não tem como dar errado. Os outros desafios, esses todos que eu falei, que são normais em todo casamento, da convivência, relacionar é um desafio, nós somos muito diferentes. Então, todos os outros desafios, eles serão possíveis de serem resolvidos muito mais facilmente. Por quê? Se eu olho para o Neymar como Cristo olha, se eu trato o Neymar, se eu me relaciono com ele como Cristo se relaciona, né, com compaixão, com disposição para perdoar quantas vezes for preciso, né, preocupada mais em servir do que ser servida. Então, assim, são várias coisas do caráter de Cristo que vão aparecer no nosso relacionamento, no nosso casamento. E não tem como dar errado. Se eu sigo o projeto que Deus deixou claro, com os princípios, incorporo esses princípios, e a gente tem como alvo se parecer Cristo, é a nossa referência de conduta, o resto vai, sabe? O resto vai, então... E os filhos vão perceber isso. Com certeza. Vão reproduzir, né? O comportamento, a fala, o pensamento. Esses dias nossos meninos estavam conversando com a gente e a gente compartilhou com eles, né? O Heitor tá com 10 anos e o Rafa tá com 8. Figurinha. Neymar conheceu esses aí. Ainda não, Neymar conheceu. E aí, se vocês estiverem com saudade de criança dentro de casa, quando a gente chegar com eles, toda essa saudade será sanada. E eles disseram pra gente, mamãe, por que ele tinha um comportamento, né, de um grupo, e a gente falou assim, olha, vocês não vão fazer isso. Por que a gente não faz? Porque a gente é crente? Eles me perguntaram. E aí eu disse, sim, nós somos cristãos. Jesus agiria assim? O que é que Jesus faria nesse lugar? E eu confesso que hoje, assim como em cada época, existe um desafio muito grande, porque há uma exclusão, né? Então a gente percebe essa exclusão deles. Meu filho, você não é todo mundo. A gente age dessa maneira, olha, vamos por aqui. Olha o que Jesus faria, Jesus perdoaria, Jesus amaria, Jesus agiria dessa maneira. E tem sido desafiador porque, como você disse, eu não posso quebrar princípios. A pastora Flávia sempre diz, não quebre princípios, porque lá na frente você será quebrado por eles. Certamente você viverá. Quer falar?
É exatamente isso. É a questão, como a Gisele falou. Você precisa ser como um espelho de Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Então, à medida que você conduz a tua casa, o teu casamento, ele se torna um casamento blindado. Porque começa a acontecer coisas e as outras pessoas vão começar a olhar e dizer assim, o que acontece com aquele casal? Aquele casal, vive em tanta harmonia. Tem desafios, porque todo mundo tem. Quem disser que não tem, tem. Mas é isso. Eu costumo falar para as pessoas quando eu faço aconselhamentos, principalmente de homens que estão fazendo a transição, eu costumo dizer assim, olha, você vai ser a transição, entrando, vindo para ser cristão, vindo frequentar conhecendo a a igreja, Cristo, começando a sua caminhada. E aí eu costumo dizer assim, olha, você primeiro vai ser criticado. Os teus amigos, o teu grupo e tudo vai começar a tirar onda, brincar, te botar apelido. Eu já peguei diversos apelidos no começo e tal, tal, tal. Depois eles vão te respeitar. Você vai ficar na tua. Não vamos chamar ele para aquela balada porque eu já sei que ele não vai. Não vamos chamar ele para aquele lugar ali que ele não vai. Tudo. E por último, eles vão passar a vir te pedir conselhos. Porque meu casamento está arrebentado ao chamar, me ajuda. Fala para Amanda me ajudar. Vamos, a gente pode ir no grupo da tua casa, entendeu? Então, assim, são etapas que eu costumo sempre dizer para as pessoas que procuram a gente, os casais, tenham calma. As etapas são essas. E depois eles vêm e falam, alguns anos depois, mas foi exatamente como você falou. Inicialmente o pessoal me criticava, inclusive dentro da minha própria família. Depois passaram a me respeitar e agora eu sou visto de uma maneira totalmente diferente. Então, ser cristão, ter uma vida, ser casado e ter uma vida de cristão perante tantas dificuldades, eles exigem certos posicionamentos. Mas esses posicionamentos, eles vão nos dar um diferencial na nossa vida. E esse diferencial vem no financeiro, no emocional, na resposta dos nossos filhos. Eu costumo sempre dizer isso. Deus não esquece da gente. Deus não vê, Deus é pai, não é um padrasto ruim, não. Deus é pai. Então, assim, às vezes não é no nosso tempo. A gente tem essa dificuldade também de tempo, né? Deus sabe os projetos de Deus para as nossas vidas. Talvez não seja no nosso tempo. Pode coincidir, às vezes não coincide. Mas o projeto de Deus é lindo para a nossa vida, porque quem quer coisa ruim para o seu filho? Não é, Gisele? Elciomar, essa questão dos meninos, e a gente é apaixonado, porque a gente trabalhou com adolescente muito tempo. Nós somos trabalhamos muito tempo e eu sou apaixonado. E quando os nossos meninos eram da idade do seu, pai, eu quero ir numa festa. Eu falei, que legal, filho, não tem problema nenhum. Eu vou com um amigo meu. Não precisa preocupar, o pai vai levar. Tá, mas aí eu posso ficar até que horas? Não, você pode ficar até 11h30. Pai, a festa vai começar às 11h30. Aí, filho, aí não é problema meu. Mas, pai, todos os outros pais deixam. Eu falei assim, você é um cara de sorte, hein? Seu pai se importa com você, ele leva, te pega e você não vai em qualquer lugar. Pai, quero dormir na casa do fulano. Quem é fulano? Quem são os pais dele? Que princípios naquela casa? Filho, não tem como ir. Pai, fulano quer vir aqui para casa. Aqui para casa todo mundo pode vir. Então nossa casa estava sempre cheia. Sempre cheia. E quando os meninos entraram na faculdade já aqui, aí pensa no desafio. Porque é outro desafio. Qual era a idade deles nessa época? Eles entraram com 17, 18, os dois. E um foi para Chicago, né, Márcia? Um foi para Não, eles começaram os dois na Universidade de Miami. Ah, é? E olha que coisa... Aqui primeiro tem que fazer 4 anos de college. Em Miami. E olha que coisa curiosa. Pai não vai em faculdade americana. E nós íamos com regularidade. Íamos no quarto... Íamos na faculdade. Eles moravam na faculdade. Na faculdade. Os amigos ficaram... os amigos ficavam impressionados. Um pai vir visitar um filho. E olha o que você falou. Nossos filhos sempre foram conselheiros de todos os seus amigos. Nunca beberam, nunca fumaram, sempre tiveram uma conduta. E eles me falavam assim, pai, impressionante. Toda vez que alguém tem um problema... sempre vem conversar com a gente. Porque percebiam que ele tinha uma conduta diferente. E ele sempre compartilhava o que acontecia. Imagina uma universidade americana em que tudo é aberto. Tudo pode acontecer. Quem cuida
da recepção de quem entra e quem sai é os próprios alunos. Aí você imagina as possibilidades. Overdose toda semana, sexo livre, e os meninos conviveram ali. Mas eles tiveram um princípio. E a mãe tinha um papel fundamental. Gisele sempre fala, esse é o seu melhor a fazer? Eu acho que o grande desafio são dos adultos mesmo, que os próprios adultos não estão resistindo à infinidade de ofertas, né, que nós temos hoje, especialmente na internet. Hoje o índice de infidelidade conjugal é altíssimo, altíssimo. E o maior número é de forma, pelo menos inicia, né, de forma virtual. Então os próprios adultos, eles não estão conseguindo lidar. Por quê? Porque não tem uma convicção firme, não tem uma convicção Clara, bem definida, né? Uma clareza do projeto, da direção. E aí os filhos ficam sem referência, ficam perdidos mesmo, né? E são muito influenciados, porque a influência hoje é uma coisa assim... que eles vão ser excluídos, isso é certeza. Bom. Eu achei interessante pontuar essa questão dos filhos, porque é algo que assim, a gente tem vivido e bem de perto tem sido desafiador. E vocês que já passaram por isso, o desafio e a superação, eu acredito que não tenha sido maior, mas proporcional àquilo que o Senhor sabe que nós podemos suportar. Mas em outra nação. Então, eles tinham uma cultura, eles tinham amigos, tinham vivência e começaram em outro lugar. E eu sei que como mãe, acho que a Gisele vai se identificar. Eu acho que o coração da gente fica apertado, né? A vontade de dar, de proteger. Não, ninguém vai fazer isso com meu filho, não. Como foi para você lidar? Porque, assim, na nossa cultura brasileira, nós, principalmente na nordestina, que é a que a gente está inserido aqui, nós temos a representação de uma mãe muito forte, muito protetora. Literalmente, a galinha com os ovinhos debaixo das suas asas. Como foi para você também dar a liberdade, mas trazer esses filhos para perto? E essa aqui deixou o mais velho sozinho aqui. Meu Deus. Foi sofrido, mas é a hora que a gente precisa confiar na base. Na base, você sabe a base que você construiu. Porque ali, às vezes, quando eles estão pequenos, a gente acha que eles não estão absorvendo, né? Mas é por isso que a Bíblia diz para a gente ensinar a criança no caminho. E até quando envelhecer, não vai se desviar, porque é o fundamento. O que você ensina ali, a criança, ela é uma esponja, ela absorve tudo. O que você ensina ali na base da infância, né, da adolescência, aquilo vai ficar mesmo fixo para toda a vida, né? E é esse ambiente que eu falo muito, as pessoas não gostam quando eu falo, cria muita polêmica, né? Que os filhos não podem ser a prioridade máxima. O cônjuge e o casamento precisam ser mantidos no topo da lista de prioridade, porque é isso, é você investindo no casamento que vai, o casamento estando bem, estando saudável, que vai proporcionar o ambiente favorável que os meninos precisam para um desenvolvimento saudável, que é um desenvolvimento de autonomia, que vai dar condições para eles assumirem a própria vida e construírem a sua própria família. E é claro que eles vão espelhar, sim, na referência que eles têm, no modelo. A gente precisa se preocupar, investir no casamento, construir um casamento que inspire os filhos, que eles queiram reproduzir, em ser inspiração de caráter, de vida cristã para os nossos filhos, para eles também reproduzirem isso. Né? A gente fica assim com medo, mas é a hora que a gente tem que exercitar a fé mesmo. Acreditar que eles não pertencem a nós, eles pertencem a Deus, eles são herança do Senhor, né? E que é Deus que pode estar com eles 24 horas. Eu não posso estar. Para os meus meninos, desde pequenininho, bem pequeno, eu falava para eles, olha, mamãe não pode ficar com você o tempo todo, né?
Deus está, Ele é onisciente, Ele te protege, mas é você que vai ter que escolher. É você que vai ter que escolher, porque as suas escolhas vão ter as consequências. Eu vou sofrer muito, mas eu não posso pagar a consequência por você. Eu não posso viver a consequência da sua escolha. Você vai ter que viver. Eu vou chorar com você, eu vou sofrer com você, mas eu não tenho como pegar a sua dor para mim. Se eu pudesse, eu pegaria. Então, você que precisa pensar antes de escolher, antes de agir. Então, a base que a gente dá e o ambiente que a gente constrói e proporciona a partir do nosso casamento saudável é o que te dá, né, vamos dizer, força. É o que te dá força para você deixar ir. Eu acho que E dá não adianta. sustentabilidade à família, né? E o que Zé fala que não adianta falar, tem que viver. Porque às vezes, não, olha, você tem que falar fazer o que eu falo, não vai resolver. Fazer o que fala não resolve. Você tem que viver. Na verdade, hoje a gente vê a cada dia mais a família sendo bombardeada, né? O alvo principal do inimigo sempre foi a família. E agora o inimigo tem uma ferramenta muito potente, que é a internet. A internet entra nas nossas casas em todo momento. Os nossos filhos, eles acessam os joguinhos, acessam o YouTube, acessam as coisas. Então, a nossa função é sermos inspiração para eles. Eles têm que olhar para nós e dizer assim, eu quero ser como meu pai, eu quero ter uma família como... A família é o meu pai e a minha mãe. Que legal. Esse é o exemplo de família que eu almejo para mim. É o que meus filhos dizem. É o exemplo de família que eu quero para mim. Aí, essa semana, um dia desse, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Aí eu falei assim, não. Você vai ser muito melhor do que Que legal. Você vai chegar muito mais longe do que o que eu cheguei. Porque o meu pai, na sua simplicidade, só pôde me expor até aqui. Só que eu já vou te expor até muito mais. Exato. Então, eu e a Amanda, com a nossa formação, com as nossas amizades e tudo, a gente já vai nosso conhecimento, a gente vai te expor a muito mais. Então, você... Que legal, Selma. É isso aí. Na minha idade, Heitor, eu falei para ele, Heitor, você na minha idade, você já vai ser um cara muito mais, atingir aonde muito mais do que o que eu atingi. Então, o que os elementos da internet constroem? Que filhos é legal ter pais separados, porque tem duas festas. É legal ter isso, ter aquilo. E aí, se você não for um exemplo contrário a esse tanto de instituições que batem, você vai realmente enfraquecer a tua família. Então, sem dúvida. Tá na igreja. Tu obriga teus filhos a ir à igreja? Não obrigo. Eles vão comigo todo domingo para a igreja. É isso aí. Aí até que ele chegou e disse, papai, eu quero ser voluntário também. Se eu é voluntário, pois eu quero ser voluntário. Beleza, que legal. vai ser voluntário, vai cuidar das crianças. Todo domingo ele acorda, vou ser voluntário. Aí vai ser voluntário. Já disse, eu oro nele à noite, antes de dormir, e digo, papai, você vai casar, você vai ter uma esposa, você vai ter filhos, você vai me dar netos, você vai ser um grande homem, seu nome vai ser referência onde você estiver. Amém. É isso aí. Assim, que lindo, que lindo. Isso mesmo. É nossa missão. Eu vejo que você é um empreendedor. Você e Gisele, vocês saíram, vocês têm um império aqui no Brasil. Para quem não sabe, eles não estão lá de bobeira, não, gente. Ele é um grande empresário aqui no Brasil também. Ele não está lá fugido de imigrante, não. Muito pelo contrário. Tem um grande império aqui no Brasil também. Então, Neymar, apesar de tudo isso, você é forte na família. Você é forte na sua igreja. Amém. Você é forte nas suas bases. Eu quero dizer que vocês são referências para nós também. Obrigado. Muito feliz que honra. Eu estava falando com quando nós tivemos o prazer de chegar aí, eu fiquei morta de vergonha de São Somar. Meu Deus, nós vamos para dentro da casa das pessoas, vamos chamar ele disse, de jeito nenhum, você vai gostar de estar lá, você vai ver. E eu me lembro, Gisele, que na época eu era estudante de psicologia ainda, e eu entrei no quarto que você estava estudando, fazendo o livro 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso. Uau! E aí você estava com um monte de livros, aí eu me identifiquei muito, porque eu amo ler. E aí eu olhei e disse assim, meu Deus,
E talvez eu nunca te disse isso, mas eu falei com o seu Marcos assim, ela se tornou uma referência para mim naquele dia. Eu nunca esqueci do que você Que disse. legal. Assim, Amém. eu estou estudando para entregar às pessoas aquilo que eu tenho de melhor. Então já faz um tempo, compartilhou também o desejo do seu livro ser prefaciado pelo pastor, esse nome Josué. Josué Gonçalves. Josué Gonçalves. Salves. E aí eu te disse, minha amiga, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ele vai ser o prefaciador do seu livro. E eu me lembro de que você ligou dizendo, Amanda, você não acredita. Ele está prefaciando o livro. A primeira live, uma das primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram, foi com você. Você se lembra? Foi mesmo. Claro, lógico. E tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil nós falarmos aqui sobre os frutos. Vocês são uma família cuja árvore é frondosa, deu frutos. As Glória a pessoas como nós olham e se espelham. Mas a superação fez parte da construção dessa história. Então, hoje eu estou aí diante de pessoas que são empreendedoras, autora, doutora, mas a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam, com cantos de júbilo ceifarão. Aquele que vai carregando a preciosa semente voltará com a mão cheia de feixes. Eu sei que muitas lágrimas regaram essa semente. Que essa árvore fosse frondosa. Várias. Como não desistir? Como não desistir? Qual mensagem vocês poderiam deixar para as pessoas que estão aqui conosco? Como não desistir, Gisele, dos sonhos, né? Tendo em vista a maternidade, mas depois de tantos anos você lançou o seu livro. Como não desistir, doutor Neymar, de se posicionar, de ir para uma terra estranha, com filhos pequenos, com a esposa com os seus sonhos e ver a possibilidade dos desafios à frente, mas ser encorajado. Como não desistir e superar esses desafios? Uma pergunta para os dois aí, vamos responder. Resumindo também, né, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Né? Eu olho para trás e eu vejo na minha vida, cada dia da minha vida, em cada detalhe, a mão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Então, nos dias mais difíceis mesmo, mais sombrios, e olha, teve muitos mesmo, inclusive aqui nesse tempo, foi por isso que eu fui buscar e escrever sobre isso. Então, eu sempre trazia a minha memória, eu sempre disse assim para Deus, continuo dizendo, eu não preciso entender para confiar. Eu não estou entendendo nada, como o Samar falou, né? Nós nunca pensamos em sair do Brasil, nunca foi um projeto, jamais passou pela nossa cabeça. Mas Deus conduziu, mostrou claramente, nós entendemos que Deus estava dizendo para a gente vir. E foram tempos muito difíceis, né? Vocês, né? Eu me sinto muito honrada com a sua fala e quero dizer também que vocês foram pessoas que Deus foi linkando, pessoas que Deus foi colocando, fazia parte do plano, do projeto de Deus e abençoaram muito e abençoam muito a nossa vida. Vocês fazem parte, é uma pecinha desse quebra-cabeça. Muito importante que Deus colocou, né? Então, não desistir é sempre trazer à memória o que Deus já fez, o quanto Ele cuidou, né? As promessas de Deus, e lembrar que você pode não estar entendendo nada agora. Um dia você vai entender. Eu sempre colocava isso para mim. Um dia eu sei que eu vou entender. Eu não preciso entender para confiar. Eu confio. A minha confiança, a minha esperança está em ti, né? Então, eu vou fazer porque eu confio. E hoje eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, assim. Tenho entendido tudo, né? Tudo que estava até aqui, como estava tudo linkado mesmo, dentro de um plano dele. Não era meu, né? Inclusive, o meu projeto nas mídias sociais, que é algo totalmente improvável na minha vida. Mas deixa o Neymar falar, senão vai acabar o tempo. Não desista. Se você ainda não segue essa mulher, você precisa seguir. É verdade. Conteúdo relevante, compra o livro por onde, Gisele? Pode dizer, compra o livro aonde? Então, meu livro agora está só na versão digital, acabou a versão impressa. Na Amazon e no Hotmart. No Hotmart tem também uma versão áudio que eu fiz a parte dos exercícios. Eu mesma fiz o áudio explicando os exercícios. Então, no Hotmart você pode adquirir o áudio
e também a versão digital e na Amazon. Prático. Pronto. Elciomar, o homem que anda com Jesus, ele tem uma trajetória interessante, né? Porque ele só tem um lugar para ir, que é o céu. Então, nesse intervalo, desistir de quê se o céu está garantido? Aprendi com meu pai e aprendi com meu pai, ensino para os meus filhos. A vontade de Deus, ela vai se confirmar. Se ela está se confirmando de uma maneira que eu não me é o mais confortável, é porque eu preciso aprender alguma coisa. E aquele momento só passa na hora que eu ouvir a voz de Deus e aprender. Até lá, eu vou continuar vivendo. Então, o exercício de caminhar com Jesus é um exercício interessante. O céu é o nosso caminho. E até lá é aprendizado. Então, quanto maior o desafio, ouvir de um grande homem de Deus. Toda vez que você vencer um grande desafio, a única coisa que Deus está te falando é que vai vir o maior ainda. Não tem férias para o servo do Senhor. O servo do Senhor, para ir para o céu, ele precisa testemunhar com a própria vida o que é caminhar com Jesus, que é um desafio atrás do outro. Então, desistir não é uma opção. Aqui a gente fala que divórcio para a gente é uma palavra que não existe. E eu, às vezes, já ouvi, desistir para mim não é opção, porque o nosso caminho é o céu. Verdade. Amém. Falar nisso, nessas situações, na esteira dessas lives, é o lançamento do livro da Amanda. A gente, pois é! O livro, e aí a gente está fazendo toda a preparação, vai ter o lançamento do livro. O livro está lindo, o livro está incrível. Ele fala exatamente disso, de vencendo os desafios. Conta, é claro, um pouco da história do que nós passamos, mas também conta muitas outras coisas, como a gente se fortalece em Deus, como a gente procura. A experiência que nós tivemos, ela é só o anzolzinho para tudo aquilo que vem por conta disso. Ela faz parte do processo, mas o propósito é muito maior. A experiência que nós passamos é parte do processo, o processo de preparação. O propósito, ele vem muito mais na frente. Então, assim, dia 17 vai ser o lançamento do livro... Dia 14 de setembro, vamos a pré-venda, vamos anunciar que legal! 14 de outubro na Igreja Angelim Joaquim, presencialmente, e 19/10 na Livraria Leitura, aqui de Teresina. Hein, Amanda? E o que era ser um evento de morte se transforma num evento de vida e de bênção, não é? De vitórias. Porque é isso que Jesus faz, né? Diante da morte. É isso aí. E cria vida. Gente, a gente está caminhando aí para os minutinhos finais. Antes de terminar, eu queria também falar, Gisele, eu observei um movimento nas suas redes sociais de um curso. Que curso é esse? É um curso, é um treinamento? Conta aí pra gente, que eu quero saber. Não, eu tenho um curso que ele é bem específico para quem está passando por uma situação de infidelidade conjugal. É um processo prático, é um método mesmo, completo, para não só superar, né, a infidelidade conjugal, mas a construir um casamento novo, totalmente novo e melhor. Né? Por isso chama Casar de Novo, com a mesma pessoa. Doutora Gisele fala uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que ela fala assim, ó, depois de um episódio de infidelidade, esse casamento acabou. Aí todo mundo disse, nossa, que interessante, acabou. Ela falou assim, acabou. Agora é só casar de novo com a mesma pessoa. Precisa acabar, né? É muito interessante. Aquele casamento precisa realmente ter fim. Né? Precisa ter e isso muda a perspectiva das pessoas. Tudo tem que ser novo, né, Gisele? A partir daí. Opa, nós chegamos ao fundo do poço. Esse acabou. Se houve uma infidelidade é porque realmente zerou. Então, se zerou e eu quero continuar com você, então vamos restartizar o negócio. Muito interessante. Exatamente. Muito interessante. Vamos orar? Exatamente. Vamos orar. Gente, antes da gente orar, então eu quero aqui agradecer a presença de vocês, viu? Eu acredito que toda a construção da nossa história de vida, quando a gente não abre mão dos princípios e quando a gente supera cada desafio com Cristo, buscando semelhante a Ele, nessa jornada rumo à cidade celestial, eu brinco porque eu li o livro do John Bunyan, O Peregrino, e ele fala isso, né? A jornada rumo à cidade celestial, onde as tentações sempre virão. Mas quando eu estou firme no propósito, ando no caminho, que é verdade, que é vida, né? O Senhor traz essa memória à minha mente, para onde eu estou indo, de quem eu sou filho, com quem eu pareço.
E ainda que seja tentador sair desse caminho, né, os nossos pés são firmados na rocha, que é a palavra, e a gente segue em frente. Então, obrigada por serem essa família que nos Obrigado inspira, vocês. esse casal especial. Quero muito voltar nesse quartinho, né? Ó, é isso aí. Ano que vem, se Deus quiser. Com a família completa. Ó, estamos Levando o livro esperando dela aqui. pra PIB, viu? Levando livro. Pronto. Oh, coisa boa. Vai ser um prazer. É isso aí. E, gente, vocês que estão aqui conosco, obrigada. Eu sei que tempo é algo tão precioso. Eu tenho certeza que as sementes aqui derramadas certamente abençoaram, assim como a nossa vida, a vida das pessoas que estão conosco. Eu quero te encorajar. Segue lá, Neymar Lima, Neymar Lima, doutora Gisele, comprar o livro dela, fazer esse curso incrível, compartilhar com outras pessoas. Se as pessoas, se o inimigo usa a rede social para o mal, que se levantem, né? Os filhos de Deus para propagar a boa nova do evangelho, a restauração do casamento. Amém. Então, obrigado por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, viu? De resgate. Obrigado vocês. Transformação do lar. Amém. Amém. Vocês podem orar por nós, pelas pessoas que estão conosco aqui? Eu vou desativar os comentários. E se alguém tiver algum pedido específico também, ativar os comentários, pode estar aqui falando com a gente, tá bom? Ok. Podem orar. Queremos que vocês Vamos orar? Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Que tempo maravilhoso. Porque tu diz, ó Deus, onde tem um ou dois reunidos em teu nome, ali tu está. E tu esteve nesse momento na casa de cada um. Amém. Nós queremos te pedir que esteja curando toda a dor, toda a doença, toda a inimizade, toda a confusão, que nesse momento teu Espírito possa estar habitando em todo lar que esteja aqui ouvindo e tantos outros que vão nos ouvir ao longo do tempo. Que teu Espírito, teu amor possa estar derramando graça, paz, restauração, que aquele que está quase para desistir, ao lembrar de ti, ao lembrar de Jesus, ao lembrar do teu amor para com cada um de nós, possa renovar suas forças, possa voltar a caminhar e possa ter certeza que tu espera cada um de nós no céu. Obrigado, Deus, por esse casal maravilhoso, que é uma inspiração na nossa vida, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua comunidade, pela sua empresa, que eles possam ser boca do Senhor, pregando a boa nova do Evangelho. Amém. Te pedimos pela nossa casa, pelos nossos filhos, te pedimos por cada familiar que está sofrendo nesse momento com alguma doença ou algum desafio. Derrama, ó Deus, o teu vigor, a tua graça, a tua paz e a tua alegria. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Essa live vai ficar salva tanto no IGTV quanto lá no meu canal do YouTube. Obrigada por semearem na nossa vida e a cada pessoa que esteve aqui conosco nessa tarde, viu? Obrigado, gente. Nós que Um beijo. agradecemos. Esperando vocês. Saudades. Tchau. Tchau.